Olá, gente! E aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento às formações da Crisma e que nós comecemos rezando então, né? Clamando a Santíssima Trindade, que você aí da sua casa possa também rezar, é muito importante para que a gente possa prosseguir o momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, nós te pedimos o teu Espírito Santo para que abra nosso coração, a nossa mente, para ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer. Amado Jesus, nós te pedimos que tu conduzas este momento da forma que o teu coração sonhou, que o teu coração deseja. Dai-nos, Senhor Jesus, alimento para nossa alma. Dai-nos mais conhecimento, Senhor Jesus, e com tudo isso dai-nos motivação. Motivação de viver em busca da santidade. Dai-nos mais desejo por Ti, depois de assistir esse vídeo, amado Jesus. Dai-nos mais desejo pela Tua Palavra. Dai-nos, Senhor Jesus, coragem para Te seguir. E nós te pedimos também que caia por terra todo espírito de distração, toda preguiça, tudo aquilo que possa nos fazer dispersos neste momento. E dai-nos a graça de um entendimento e de pôr em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Tudo isso, amado Deus, nós te pedimos pela intercessão da tua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês hoje. O meu coração morre de saudade, tenho uma saudade muito grande dos nossos encontros presenciais, de quando a gente estava lá junto. Mas, tendo em vista tudo que está acontecendo, também é uma graça gigantesca a gente poder estar unido mesmo assim, sabe? Não ter parado no caminho, não ter desistido, não ter esmorecido e estar aqui firme, prosseguindo. Então, apesar de ser estranho falar pro celular, é absurdamente estranho, não sei nem pra onde dar. Apesar de ser muito, é feliz, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar vocês e que pode ser muito fecundo para a vida espiritual de vocês. Então, eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje, partilhando um pouquinho com vocês, né? Então, pra gente começar, eu queria que a gente pudesse lembrar e percebesse que nesse mês de junho, desde o dia 2, que foi a formação 9, se eu não me engano, da Carla, nós temos falado sobre a vida interior, sobre o caminho que nós precisamos trilhar para alcançar a perfeição. Olha que belo. A gente começou com ela falando sobre vida interior e espiritualidade no cotidiano, dando N meios que a gente, N formas da gente progredir na vida de oração, de não deixar de rezar em momento algum, de olhar para dentro, de enxergar e de buscar viver, tendo em vista que somos morada da Santíssima Trindade, que ela habita em nós. Logo depois vem a Clara, dando uma pregação incrível, né? Partilhando com a gente sobre a justiça e a misericórdia de Deus, que nós precisamos ser pessoas honestas, nós precisamos buscar o céu independente de tudo. A nossa vida precisa ser voltada para a busca da santidade, que nós precisamos abandonar os instantes que nos fazem perder a eternidade e que nos deu mais motivação, mais desejo ainda de viver o céu e buscar essa vida interior. E com isso tudo, na semana passada a gente pôde partilhar também com a Renata sobre o apostolado, né? Sobre a obediência, o comprometimento e a doação total no serviço da igreja. E que devemos servir com amor, que devemos servir com tudo que nós temos, que devemos fazer pelo Cristo da melhor forma possível e não servir por servir e de qualquer jeito. E ver isso na vida dos santos, como fizemos na atividade. Foi incrível, eu amei. De ver na prática a doação e o comprometimento de pessoas que alcançaram
o nosso objetivo, que é a eternidade. Então, nesse processo, né, a gente tem caminhado buscando essa santidade, buscando a perfeição, buscando o céu. Agora, eu hoje vim partilhar um pouco com vocês de como, né? Como a gente tenta tanto e não consegue nunca, ou quase nunca. Como é tão difícil o que fazer. Daí, hoje eu vim partilhar sobre a importância de um diretor espiritual na vida interior, né? Eu vou começar partilhando com vocês que eu tô lendo um livro que se chama Ser ou Não Ser Santo. E ele vai falar da busca da perfeição, né? Inicialmente ele fala sobre a santidade. E no capítulo 2, mais precisamente dizendo, ele fala sobre os fracassos que a gente comete na vida que fazem com que a gente não alcance a santidade, essa perfeição. Nós não cheguemos, né? Que nós não conseguimos de forma mais objetiva caminhar para este objetivo, né? Que é a santidade. Dentre eles, a questão que nós viemos falar hoje é a falta ou deficiência de um diretor espiritual. Então, Antônio Rui Marim vem dizer pra gente que a falta ou a deficiência de uma direção espiritual pode ser pra gente determinante no fracasso de alcançar a santidade. Opa, Silvia. Então, como assim? O que você está dizendo? Preciso de um diretor espiritual para alcançar a santidade? Sim. Nós precisamos de um diretor espiritual para alcançar o nosso objetivo, que é o céu. Porque vamos pensar juntos. Pensa num atleta. Pode ser um jogador de futebol, um lutador. Pode até ser um atleta de crossfit, né? Eles precisam de uma direção para alcançar com excelência o objetivo final. Você pode pensar que um atleta pode ser muito bom, mas com o próprio esforço, mesmo que ele saiba muito bem o que fazer, às vezes ele não consegue extrair dele o máximo. Ele não consegue dele tirar aquilo que ele pode fazer de melhor. E aí ele faz tudo e vai fazendo, e às vezes nem consegue alcançar um objetivo, e uma pessoa que nem é tão boa quanto ele conseguiu porque foi direcionada para aquilo. Porque comia a coisa certa, porque fazia a quantidade certa de exercícios diários, porque foi direcionada a isso, né? E aí essa pessoa que foi direcionada, que teve um treinador, né, um técnico, conseguiu alcançar o objetivo, que pode ser a taça, o cinturão do lutador, enfim, um prêmio, uma medalha, que é o que nós hoje buscamos como cristãos, o céu, a coroa da glória. E a gente ainda acha que vai conseguir sozinho. Não, a gente não vai conseguir sozinho. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de uma direção. E quem pode nos dar essa direção? Nosso diretor espiritual. Ah, sim, mas você tem certeza do que você está falando aí? Que nós precisamos sim de um diretor espiritual? É sério? Você não está exagerando não, Silvia. De repente você está falando aí e de fato não é tão necessário assim. Gente, existe a grande necessidade da alma de alcançar o céu. A gente viu, né? Sobre oração, sobre o apostolado. Como a gente vai exercer isso tudo de forma plena, com tantas possibilidades, sem saber o que fazer? Às vezes, a gente quer ser mestre de si mesmo, sabe? De nós mesmos. E a gente pega uma direção e caminha e a gente nem sabe se a gente vai conseguir chegar. Porque a gente nem sabe se esse caminho de fato dá lá no nosso objetivo. E aí eu posso fazer uma outra analogia em relação a uma trilha, digamos, pode ser? E a gente sabe onde a gente quer chegar lá no final da trilha, mas existem diversos caminhos para que a gente chegue lá, é até perigoso caminhar, mas a gente acha que a gente vai conseguir. E aí tem um guia ali à nossa disposição, mas por autossuficiência, preguiça de ir até ele ou vergonha, a gente caminha sozinho e não busca um auxílio. A gente pode dar várias voltas ali naquela trilha e nunca alcançar o nosso objetivo final. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente pode rodar sem sair do lugar por falta de direção. São Bernardo, ele diz que uma pessoa que quer ser mestre de si mesmo é discípulo de um nécio.
E o que seria nécio? Nécio é um estúpido ignorante. E é exatamente isso. Quem acha que consegue se direcionar, não consegue. E vai acabar dando de cara no muro, vai acabar não conseguindo chegar no objetivo final, que é o céu, que a gente precisa chegar e que a gente tem essa ânsia na alma diária, todos os dias, de alcançar, que o nosso coração deseja, e a gente vai acabar não alcançando por falta de um diretor, por falta, às vezes, de disposição de procurar um. Silvia, mas eu preciso de um diretor espiritual. Eu sou um leigo comum, tenho minha família, minha mãe que me ajuda. Achei que quem precisasse de diretor espiritual fossem, sei lá, as freiras, os padres. Acho que eu não preciso muito não, né? Eu tô aqui vivendo minha vida em paz. Então, gente, a direção espiritual, ela é para todo e qualquer batizado, todo aquele que quer chegar ao céu, todo aquele que deseja, aquele que tem aquela ânsia de encontrar Jesus, aquele que está fazendo crisma, que está aqui com o objetivo de conquistar o sacramento da crisma e assim continuar e prosseguir até um dia encontrar o céu, até um dia alcançar o objetivo final. Porque tudo que a gente faz hoje é para isso, para encontrar o céu, para alcançar a eternidade. É para você a direção espiritual. Papa Bento XVI, em 2011, ele disse que a direção espiritual não é simplesmente para aqueles mais chegados, né? Digamos, sacerdotes, freiras, que buscam ali com a vida toda, com tudo, de forma única, exclusiva. Não, é para qualquer cristão. E ele convida a todos a ter e a procurar um diretor espiritual. Sim, gente, é preciso. A gente precisa de ajuda no caminho. Jesus, ele nos dá essa graça. Nós precisamos. Ah, Silvia, mas você está falando aí que a gente precisa de um diretor espiritual. Mas na igreja, na história da igreja, na tradição da igreja, a gente sabe que houve momentos onde não tinha como se ter um diretor espiritual e existem muitos santos que não tiveram essa direção espiritual. E, de fato, vocês estão certos me dizendo isso. Porém, a graça dada pelo próprio Cristo, a direção dada pelo próprio Cristo, ela vem quando nós não temos a possibilidade de ter um diretor espiritual. Aqueles que têm a possibilidade de direção espiritual, a procurem. Vão atrás. Porque essa graça de alcançar a santidade sem um diretor espiritual é para quem não tem a oportunidade de ter um. E aí o próprio Cristo se faz diretor espiritual. São Vicente, ele diz assim, num Tratado da Vida Espiritual: nunca Jesus Cristo outorgará sua graça, sem a qual nada podemos fazer, a quem, tendo à disposição um varão capaz de instruir-lhe e dirigir-lhe, despreza essa ajuda, persuadido de que se bastará a si mesmo e de que encontrará por si só tudo o que é útil para a sua salvação. Que ele diz que quem pode encontrar um diretor espiritual, encontre. Porque essa graça que eu acabei de dizer, que muitas pessoas que alcançaram a santidade não tiveram um diretor espiritual têm, elas tiveram por não ter possibilidade de ter um diretor espiritual, de encontrar um diretor espiritual. E talvez hoje nós tenhamos, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Nós temos possibilidade de procurar e encontrar um diretor espiritual, então nós não podemos parar na possibilidade de não ter um. Não, nós precisamos sim. É praticamente impossível ser santo sem direção, sem uma direção a seguir, sem um caminho. Porque o que é a direção espiritual? Nada mais, nada menos do que um varão santo, alguém que vai te levar para o caminho, te conduzir, te mostrar. Em momento algum, ele vai seguir esse caminho por você ou te obrigar a seguir esse caminho? Não, mas ele vai te dar meios e formas de caminhar para o céu, de forma objetiva, como eu disse do atleta, onde você vai extrair de você, muitas vezes, o seu melhor e vai alcançar com mais facilidade, digamos assim, o céu, não que seja fácil, mas muito mais fácil, num caminho que seja para você.
melhor que o seu diretor pode mostrar. São Francisco de Sales, ele era um diretor incrível. E ele dizia que conhecia muito bem as almas. Só que tinha uma alma que ele não conhecia, e ele mesmo dizia que era dele. Ele não conhecia a alma dele. Ele tinha essa noção de que não conhecia a alma dele. E a gente também precisa ter, de que por nós mesmos nós temos é quase impossível a gente conseguir chegar no nosso objetivo final, alcançar a glória eterna. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um braço, nós precisamos dessa direção. Aí tudo bem, Silvia, ok, entendi, eu preciso de um diretor espiritual. Eu não quero ser um cristão medíocre, eu quero o céu, sabe? Eu não tô falando, ai, me contento com o purgatório. Não, eu quero o céu. Eu vou lutar pelo céu, mas eu vou lutar até o último segundo. Eu preciso de um diretor espiritual. Quem pode ser meu diretor espiritual? Então, é bom que seja um sacerdote, né? Por quê? Porque o sacerdote, ele já tem a graça sobrenatural, o estado da graça sacerdotal, ele pode ser seu confessor, porque um diretor espiritual não necessariamente precisa ser o confessor da pessoa que ele está dirigindo, né? A pessoa pode ter um outro confessor, mas ele pode ser o confessor, é bom que seja. Então, o sacerdote tem essa característica, ele tem, muitas vezes, muita sabedoria. E é claro, ele estudou para chegar onde chegou. Então, ele tem muita sabedoria e pode te instruir, te dar caminhos para poder chegar onde você quer chegar. Então, ele muito provavelmente é a pessoa mais capacitada para poder te dirigir. E na história da igreja, você pode mais uma vez me indagar, dizendo que houveram pessoas que foram diretores espirituais, que deram direção espiritual, porém não eram sacerdotes, e eu vou concordar com você. São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, todos eles, antes de se tornarem padre, já dirigiam espiritualmente almas. E a gente pode entrar em mulheres também, começar a falar sobre Santa Teresa, sobre Santa Catarina de Sena, que eram mulheres e tinham almas que dirigiam almas também. Mas, falando esses nomes, nós conseguimos identificar que é, de fato, uma exceção. É uma exceção, não é a regra. E elas, né, as Santa Teresa, Santa Catarina, São Francisco, Santo Inácio, que são exemplos que eu estou dando aqui, a gente pode perceber que eram almas que já tinham progredido bastante na vida espiritual, almas que já tinham um caminho, um conhecimento, uma sabedoria, uma ciência, que tinham as características necessárias para um bom diretor espiritual. E eu vou entrar no próximo ponto, porque um diretor espiritual, ele precisa de algumas características necessárias. Quando a gente for procurar nosso diretor espiritual, nós precisamos analisar algumas características. E Santa Teresa, né, que ela sabia e frisava muito, né, para as freiras, enfim, que é necessário um diretor espiritual. É necessário. A gente vem falando bastante de Santa Teresa, porque nós estamos falando de vida interior. E em todas as indicações de livros que vocês tiveram, da Carlinha, a gente consegue ver lá a necessidade, ela deixa bem clara, a necessidade de um diretor espiritual para alcançar o céu, para progredir na vida espiritual. Ela diz pra gente, ela dá um caminho das pedras, isso é muito bom. Ele é São João da Cruz, né? Ele era o diretor espiritual dela e o coração dela se alegrou muito quando o encontrou, porque ele conseguia dirigi-la, porque o seu diretor precisa te ajudar a progredir espiritualmente. Vou falar disso também. E nessa progressão espiritual, ele conseguia, porque ele também caminhava. Então, Santa Teresa, ela vai nos dizer 3 pontos fundamentais no momento que a gente for escolher nosso diretor espiritual, que é a ciência, a discrição e a experiência. São 3 pontos que nós precisamos observar. Por quê? Quem precisa escolher o nosso diretor espiritual, a missão da escolha do diretor espiritual é do dirigido, que somos eu e você. Nós precisamos escolher o nosso diretor espiritual, nós precisamos ir atrás. E para essa direção, nós precisamos analisar, nós precisamos escolher uma boa pessoa. E
como escolher uma boa pessoa. Analisando essas 3 coisas é, primeiramente, muito bom. A ciência é o fato de que o seu diretor espiritual precisa ser uma pessoa sábia, uma pessoa que conheça sobre teologia, uma pessoa que conheça sobre vida interior, sobre vida espiritual, que conheça sobre oração e que consiga te levar nesse caminho de perfeição. Ele precisa, minimamente, ter muita ciência. Minimamente, ele tem que... Minimamente, eu digo minimamente mesmo. Ele precisa ser uma pessoa sábia, muito sábia. Ele não pode ser um pouco sábia, porque para você progredir, ele precisa saber mais que você. E senão você andar sozinho, né? Ele precisa ter um conhecimento sobre pessoa para poder te ajudar a caminhar para a perfeição, né? E outro ponto é essa descrição, né? Que ela vem dizer muito sobre o discernimento, né? O discernimento no momento do conselho, o discernimento no momento de conduzir essa alma, o discernimento para poder dar com clareza conselhos, para poder conduzir mesmo a alma, para poder dar impulsos à alma, para que a alma não fique parada. Ele precisa ter esse discernimento de como agir com as almas, né? Uma outra questão é a experiência. Ele precisa ter experiência na vida espiritual. Ele precisa ter. E se não for dele, que tenha sido dada por experiências que ele tenha visto de outras pessoas, mas ele precisa ter experiência para te conduzir. Esses 3 pontos são, de forma bem resumida que eu estou dizendo, muito importantes para se observar no momento da escolha do diretor espiritual. Que nós precisamos ficar muito atentos a isso. Nós não podemos escolher porque ele é legal apenas, ou porque ele... aquele padre, ele me emociona tanto quando ele fala, acho que eu quero que ele seja o meu diretor espiritual. A gente não pode escolher o nosso diretor espiritual na base da emoção dessa forma. Óbvio que é bom que se escolha um diretor espiritual que você vai ter intimidade, que você vai ter abertura, que você tenha uma simpatia, mas que não só por isso, principalmente pela conduta, pela vida reta, pelo desejo de santidade que ele te inspira, por tudo que ele pode fazer para te conduzir para o céu, porque não pode ser esquecido em momento algum que o objetivo da direção espiritual é conduzir uma alma rumo ao céu. Então, se o diretor espiritual que você tem analisado aí, pensado, rezado, você viu que não tem condição de conduzir você nesse caminho, vamos pensar em outro, vamos rezar. Nós precisamos rezar incessantemente para pedir um diretor espiritual, porque não é tão simples encontrar um diretor espiritual. E aí eu vou entrar para falar um pouquinho da realidade que a gente vive, né? Nós vivemos numa realidade que é muito difícil conseguir um diretor espiritual, mas não é impossível. Por quê? A gente percebe que os padres das paróquias, eles têm muito apostolado, né? Muita atividade paroquial e muitas vezes não conseguem acompanhar as almas. A gente pode dar o exemplo da nossa paróquia, que é gigante, tem muitas coisas a serem feitas e muitos fiéis. Como é que Padre Júlio e Padre Washington vão conduzir todo esse povo? Vão ser diretor espiritual de todo esse povo? Não tem condição. Não tem condição mesmo, de fato. Uma dica que me deram uma vez, né, quando eu me deparei com esse problema, é procurar padres religiosos, que eles têm mais tempo na lida com as almas, sabe? Procura uma congregação que você tenha uma simpatia, que você conheça. Procure um sacerdote, conheça-o, veja se ele tem essas características e pode te conduzir a este caminho. E aí você pode encontrar o seu diretor espiritual. Outra dica que me deram que eu vou dar pra vocês foi até a Clara que me falou uma vez. Sei lá, vai em missas no centro da cidade, em lugares onde sejam conventos e os padres exerçam um apostolado paroquial menor. E se você se encontrar com o seu diretor espiritual, reza. Pede a Deus para que te mostre, para que você também não escolha por desespero, emoção e vontade. Reza.
Não deixa de rezar para encontrar o seu diretor espiritual. Pede intercessão de Santa Teresa. Nossa, ela é uma ótima intercessora para aqueles que procuram um diretor espiritual. Pede a ela. E se você não tem noção, não tem um caminho, pede para que ela te mostre. Pede a intercessão dela. E vai ser mais produtivo esse caminho. Porque, olha, não tem nada que a gente peça para o Senhor Jesus, em vista da nossa salvação, que Ele não nos conceda. Então, que nós sejamos persistentes nesse pedido de um diretor espiritual. E agora que eu já falei a beça sobre o diretor espiritual, né? Bem resumido, mas a beça. Eu vou falar sobre o dirigido, que somos eu e você. Porque o dirigido, ele também precisa ter algumas qualidades. Ele também precisa observar alguns pontos. E é importante que a gente saiba disso, né? Um desses pontos, é uma plena sinceridade. Não adianta você querer ter uma direção espiritual e se abrir pela metade. O seu diretor espiritual precisa te conhecer, ele precisa conhecer os seus defeitos, as suas qualidades. Ele precisa que você tenha uma abertura de coração e uma plena sinceridade para ele conduzir você de forma correta, de forma inteira. Porque muito dos motivos também de um fracasso, de uma direção espiritual ruim, ineficaz, é pela falta de abertura de coração do dirigido. Não, muitas vezes não é pelo diretor, é pelo dirigido. Então que o dirigido possa ser aberto, possa ser sincero, tenha uma plena sinceridade. Outro ponto é obediência e docilidade. É delicado, porque é alguém que vai dirigir sua vida espiritual, olha isso. Você precisa confiar nessa pessoa. Essa confiança não é essa obediência, essa confiança não é uma obrigatoriedade. Olha, você tem que. Não é aquela obediência de padre mandou, vou fazer, nem concordo, vou fazer. Não. É uma obediência doce mesmo, uma obediência amável, uma obediência que compreende que o diretor quer te levar para o céu, quer te mostrar o caminho do céu, quer apontar para você a direção e segui-la. Porque muitas vezes seu diretor pode te dizer coisas que não sejam do agrado do seu coração. Ele pode te dar atividades, ele pode te dar coisas a fazer que não vai ser do agrado do seu coração. E aí você vai ficar, droga. Mas que procure entender, procure conversar e obedecer, porque esse progresso também depende da sua obediência. Então, é de suma importância a obediência. E além disso tudo, uma outra coisa que precisa ser observada pelo dirigido é a discrição. Também, o seu diretor espiritual, ele vai fazer um plano de vida para você, ele vai te ajudar no seu plano de vida, digamos assim, no seu plano de oração, em tudo. Mas é para você, é como se fosse uma roupa feita sob medida. Ele vai pensar em você, em como é o seu progresso, em como funciona os seus horários, em como funciona a sua vida de oração. Ele vai conhecer você e te ajudar. Aí, caso você abra isso para uma outra pessoa que não tem um diretor espiritual, que não tenha outro, ou que tenha outro, que é outra pessoa, que é outra alma, que tem outras características, e você incentiva ela a fazer exatamente o que você está fazendo, talvez possa ser ruim para o progresso espiritual dela. A não ser, óbvio, existe um consenso entre você e seu diretor, e você vai instruir alguém de acordo com algo que ele te disse, mas que existe essa cumplicidade e discrição no que está acontecendo na sua direção. Porque existe essa obrigatoriedade de discrição do diretor para com você e tem que existir de você para com o diretor. Outro ponto importantíssimo é a perseverança na direção. Existem pessoas que ficam saltando de diretor em diretor e que, sem motivo algum, sem motivo justo, e não perseveram. A direção espiritual ela é um processo de conhecimento também. E o seu diretor ele precisa te conhecer. E aí, no momento que ele te conhece, tu muda. E tu muda. E tu muda. Porque ele não te agradou com uma direção. Porque ele não te agradou com uma palavra. Porque ele não falou o que você queria ouvir. Isso não é um motivo justo. Um motivo justo pode ser... o meu diretor espiritual saiu do país. Aí você precisa de mudar de diretor espiritual. O meu diretor espiritual hoje, ele mesmo me disse que ele não consegue mais me ajudar num progresso.
Porque eu evolui tanto no meu caminho espiritual que ele tá me mostrando que talvez eu precise de um outro diretor. É um motivo para mudar de diretor espiritual. Agora, sem motivo, não. A perseverança na direção espiritual é determinante para que a direção espiritual seja eficaz. Seja perseverante com seu diretor. Reze bastante para escolhê-lo e escolha de forma correta. De forma que seja ele quem vai te conduzir, né? E aí, tendo dito isso tudo eu disse. E aí você deve pensar, Silvio, tem um diretor espiritual, que é o padre que eu converso às vezes, eu vou lá, falo com ele. Ele super me ajuda, tem me ajudado beça. E é isso. Não. Talvez esse padre te aconselhe, te acompanhe, mas ele pode não ser o seu diretor espiritual. Então vamos ver a diferença de aconselhamento, acompanhamento e direção espiritual. Porque existe uma diferença entre essas três coisas. Apesar de uma estar contida na outra, né? Para uma direção espiritual acontecer, existe aconselhamento, existe acompanhamento. Mas esse livro aqui, que eu usei bastante para poder preparar esse momento para a gente partilhar, que é um curso sobre direção espiritual, ele explica muito bem essas diferenças. Ele vai falando que o aconselhamento é uma coisa muito pontual. O acompanhamento ele já é uma coisa que eventualmente acontece. Ele não tem uma periodicidade como deve se ter a direção espiritual, mas tem. O aconselhamento ele acontece geralmente quando acontece um fato na vida de alguém. Esse fato impacta muito, ela precisa de ajuda e vai atrás de uma pessoa que seja sábia, enfim. Tem aqueles requisitos que a gente comentou antes. O acompanhamento também é quando, enfim, a pessoa, a alma, já tem necessidade de progredir na vida interior, já tem essa necessidade na alma e busca ajuda, né? Já não é tão esporádico quanto um aconselhamento, mas também não tão periódico quanto a direção espiritual. É uma ajuda para progredir, mas ainda não é a pessoa que está te direcionando para buscar o caminho de santidade. É alguém que está te ajudando nos percalços da sua vida, nos probleminhas. E já a direção espiritual, ela é periódica, ela tem uma forma e ela visa todo instante te levar, te guiar, te mostrar o caminho de perfeição. Aqui no livro que eu mostrei, vai dizer assim, ó. Já a direção espiritual, propriamente dita, supõe periodicidade regular, método, propósitos de luta por adquirir virtudes e exercitar e extirpar defeitos, plano de vida de oração, caminho de amadurecimento humano e espiritual, tendo como objetivo maior a busca da santidade, meta que deveria ser considerada normal para os cristãos. É isso. Deve ser considerada normal para qualquer cristão a meta da santidade e de progredir para o céu, né? Progredir nas virtudes, na oração, eliminar todos os defeitos para alcançar essa perfeição. E, de fato, é o que eu disse antes, nós precisamos de orientação para isso. Precisamos. Nós não conseguimos por nós mesmos e o nosso diretor espiritual tem esse dever de nos mostrar esse caminho. E de não caminhar pela gente, não, pelo amor de Deus. Nunca. De novo, nunca. Ele não caminha pela gente, mas ele mostra esse caminho para que a gente possa caminhar por livre decisão, por escolha nossa. Uma partilha bem breve é que eu, em um momento determinado da minha vida, enxerguei a necessidade que eu tinha de ter um diretor espiritual para progredir na vida. De que eu estava andando em círculos ali na minha vida espiritual. E uma necessidade muito grande de conseguir ir atrás. E aí eu rezei muito, coloquei aos pés do Senhor, e eu sempre dizia, eu preciso de um diretor espiritual. Eu lembro que eu li um livro que se chamava Alma de Todo Apostolado. Falava sobre o serviço e a importância de um diretor espiritual. E no livro menciona várias vezes, né? A importância de um diretor espiritual para que o seu serviço seja muito bom, para que ele renda muitos frutos. E eu ficava assim, tá, entendi. E eu sentia cada vez mais essa necessidade de ter um diretor espiritual, de ter alguém para me ajudar nesse caminho de santidade. E rezava, viu? Segui os conselhos que eu dei para vocês lá, na procura de um diretor espiritual, eu também segui.
E foi muito difícil, eu rezei muito, não é fácil. Não, a gente não pode se deixar levar por qualquer coisa. E às vezes eu deixava me levar até pela minha preguiça de encontrar um diretor, enfim. E graças a Deus, Deus está me dando essa graça hoje de poder caminhar na vida espiritual com auxílio. E tem sido muito bom. E eu quero motivá-los a procurar, a incessantemente buscar a alma que vai te dirigir para o céu, aqui na terra, a pessoa que vai te ajudar, a pessoa que vai te conduzir nesse caminho de santidade. Então, assim, não deixe de procurar, não deixe para lá, corra atrás, reze muito, peça intercessão de Santa Teresa de Jesus, fala: Santa Teresa, me ajuda, intercede a Jesus aí para eu encontrar o homem que vai me levar, que vai me mostrar o caminho do céu. Pede para ela. Santa Teresa é uma ótima intercessora das almas que desejam um diretor espiritual, anseiam por um diretor espiritual. E busque. Agora que você já sabe principalmente que é necessário, busque. Não cesse. Não ignore isso. Não pare em você mesmo, tá bom? Essa foi a nossa partilha de hoje. Foi muito legal poder partilhar um pouco com vocês. Espero que eu tenha os motivado a encontrar o seu diretor, porque esse era o meu objetivo. E dizer também que a alegria, quando você está trilhando um caminho de santidade e confia na pessoa que está te ajudando, é muito grande. Então, assim, não deixe o tempo passar. Sei que no tempo de pandemia é difícil, mas assim que você conseguir, que você puder, não deixe de procurar. Agora você pode começar a rezar já, hein, para o diretor espiritual. E se você já é um dirigido, já tem um diretor espiritual, aproveite. Sabe, se você tem um diretor espiritual e deixou para lá a direção, volte. Não deixe morrer isso, porque a nossa luta é diária pela santidade. A gente vai lutar diariamente até o dia da nossa morte para alcançar a glória eterna. Então não desista. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.